Muito boa noite a todos. E hoje nós temos aí o nosso pod para falar sobre bullying, que é uma contrapartida da Lei Paulo Gustavo, e nós estamos aqui fazendo um trabalho. Para isso, convidei hoje a psicóloga Mariane Magalhães. Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio, fazer esse pod aí, falar um pouquinho sobre bullying. Boa noite. Boa noite, eu agradeço por você ter me convidado a participar. E vamos que vamos, né? Mariane, fale um pouquinho sobre você, do seu trabalho. Já conhece o tema? Sim, é um tema muito conhecido por nós psicólogos. Eu sou psicóloga clínica, formada, tenho formação de psicopedagogia, tenho formação de psicóloga do trânsito, sou psicóloga da educação e da aprendizagem, e o que eu mais trabalho é com criança, né? E estamos aí na luta, né, contra esse problema do bullying, que infelizmente pega muito das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nos dias de hoje, por exemplo, esse tema que você começou a falar, bem citado, se tornou um problema na sociedade? Sim, na verdade esse tema sempre foi problema, né? Só que antigamente, como a gente não tinha tanto acesso a informações, isso não era mostrado, não era tão divulgado. Mas sim, é um grande problema e é um sofrimento muito grande para as crianças. Existem crianças de 5, 6 anos que já sofrem bullying. Então é uma coisa muito... A gente trata adultos também que sofreram bullying no passado e hoje tem alguns problemas, né? Digamos aí, alguns transtornos de ansiedade, depressão, e às vezes não sabem de onde que veio e descobrem que era de bullying que passaram na escola. Hoje em dia é mais falado, né? É mais fácil da gente compreender e a gente poder ajudar. Nas escolas, por exemplo, às vezes acontecem alguns incidentes aí, que nós vamos bater esse papo depois mais pro finalzinho, como violência, como suicídio, até homicídio, na verdade. E você, como psicóloga, você acredita que esses fatos têm relacionado a bullying, por exemplo? Sim, muita relação. O bullying, quando ele é feito, né, quando uma criança sofre bullying, muitas vezes ela não tem o apoio dos pais, ela não tem o apoio dos responsáveis da escola, então eles não sabem para quem levar o sofrimento. E aí eles acabam... tem estudos que dizem que a maioria das crianças que fazem bullying sofreram bullying, né? Então, assim, eles não têm a quem recorrer. E aí tem alguns que conseguem, né, tentar buscar ajuda, conseguem falar com os pais, e aí dá tempo de procurar uma terapia, um psiquiatra, né? Só que tem uns que não. E aí acaba ocorrendo a violência em escolas e até cometendo algum ato contra a própria vida. Outro fato que nos leva a questionar é o tratamento do bullying em si. Começa em casa, no lar com os pais, ou o mais importante é tratar dentro da parte educacional, nos colégios? Eu acho que em casa é o principal, né? O colégio também vai ajudar muito se eles se prepararem para isso, mas o básico é dentro de casa. É a educação que você dá, é o acolhimento aos filhos, você sempre estar atento a tudo que está acontecendo ao seu filho, você procurar conversar, ser amigo, para que seu filho também consiga se abrir com você. A gente sabe que muitas vezes, mesmo os pais tentando de tudo, os filhos não se abrem, né? Pode acontecer muito. Então, tem muitos jovens hoje em dia que eles procuram terapia, os pais procuram terapia porque os jovens que pedem, porque não estão conseguindo conversar com os pais. Então, assim, se você é uma pessoa atenciosa com o seu filho, você está ali sempre cuidando, conversando, explicando, ensinando. O que é bullying também você pode ensinar já desde criança, porque a gente tem que ensinar aos nossos filhos que eles têm que ser respeitados, mas eles também precisam respeitar.
né? Porque se eles não respeitar, como é que funciona? Não tem como. Então você precisa ensinar o seu filho que ele precisa respeitar a outra pessoa, respeitar os amiguinhos, que muitas vezes esses amigos que sofrem bullying são crianças que não têm proteção, são crianças que às vezes demonstram mais fraqueza, fragilidade. Então assim, você tem que respeitar, você tem que aceitar a diferença um dos outros. Conversando com o William no nosso último pod, e citou uma passagem mais ou menos que eu me lembrei agora. Aquele que pratica o bullying, aquele que provoca o bullying, ele tem que ter um ar de superioridade entre quer se aparecer entre os outros e acaba cometendo isso. Às vezes a pessoa a princípio nem leva a tanto, mas depois aí a pessoa já começa a levar para o outro lado, né, e causando os traumas, outras coisas também. Sim, sempre, né? O que pratica o bullying, ele sempre é o maioral dentro dos outros, né? Ele é o visto como o bonzão perto dos outros. Então ele vai fazer sempre com os mais frágeis. Ele nunca vai praticar o bullying com alguém que seja mais forte que ele, né? Que tenha mais resistência que ele. Ele não vai fazer isso, ele vai fazer com os mais frágeis mesmo, né? Que é o normal. E sempre perto dos outros, sempre para chamar a atenção, para mostrar para os outros que ele é o maioral, que ele está conseguindo deixar aquela outra pessoa, aquela outra criança retraída. E hoje nós temos aí tantos bullying praticados. É como se abrisse comentando com o William no último programa, é como se abrisse um leque, né? O bullying na escola, o bullying no campo de futebol, o bullying na empresa. E uma coisa interessante que acho que você está preparada para falar sobre isso, o bullying, que o pessoal chama aí o cyberbullying, que é o bullying digital. Sim, é o mais novo bullying, né? Do momento, é a moda do momento, né? O cyberbullying, ele acontece nas redes sociais, né? A maioria das redes sociais, as pessoas postam foto e para atingir um outro, eles começam por comentários, atingir as pessoas. Já aconteceu o cyberbullying em divulgação de fotos íntimas de outras pessoas, que a gente sabe que, não sei se você já viu um caso que aconteceu, que a menina até veio a atentar contra a própria morte, a própria vida, sim. Infelizmente, por causa disso, né, de ter vazado fotos pessoais dela. Então, assim, a maioria é isso. Pega fotos de joga em grupinhos e fala mal, coloca aqueles memes, aquelas coisas, e não tá nem aí. Mas a maioria é em redes sociais mesmo. Por exemplo, nós falando de cyberbullying aí, nas redes sociais. É uma coisa que até fuge um pouquinho do assunto aí, mas é bom para mim aprender um pouco também. A gente vai vivendo e aprendendo, um com o outro. Eu cheguei um dia de madrugada e uma pessoa me encontrou na rua e escreveu lá no meu Face lá, nossa, mas você tá gordo. Aí eu fiquei nervoso na hora. Eu respondi assim, rapaz, eu falei assim, graças a Deus, né, eu faço uma academia, emagreço, se você que é feio. Eu já respondi. Aí depois eu fui lá e apaguei o post. Eu falei, puxa vida, não é uma ignorância minha, né? Mas um exemplo, seria um bullying. Seria porque, assim, às vezes a pessoa não fez por maldade, mas aquilo dentro de um Facebook, dentro de um Instagram, vira maldade. Porque aí as pessoas vão olhar por outro olho, né? É muito ruim você colocar uma pessoa dentro de uma situação física dela. Por que você vai falar que a pessoa é gorda? Por que você vai falar que a pessoa é orelhuda, que tem cabelo feio, que tem... Ninguém precisa ser objeto, né? Falar dessa forma um do outro. Então seria uma forma de bullying, sim. Aí eu sei que eu fiquei meio na hora, fiquei meio, sabe, você olha, puxa, meu cara escreveu numa rede social, né? Escreveu na rede social, sim. Aí eu fui lá e rebati. Aí eu, puxa, mas demorou um pouquinho, fui lá e apaguei até excluí a postagem dele também. Você poderia ter começado uma grande discussão com isso tudo, porque um ia jogar, o outro ia falar. Nada pra mim, isso. Às vezes acontece da gente rebater. A gente tem que entender que o bullying não é a pessoa vir falar uma vez isso pra você, tá? É ruim, porque ele postou lá pra todo mundo ver, né? Só que o bullying, ele acontece mais... Talvez ele nem falou na maldade também. Talvez aí, não. Eu acredito que até não seja. Só que é ruim porque ele pôs uma rede social e aquilo vai ficar, né? Não vai ser falado e o tempo, o ar vai levar.
né? Aquilo fica ali. E o duro, que tipo assim, na verdade, o pessoal fala assim, Gilberto, você subiu das redes sociais, é que eu posto mais nos meus trabalhos ultimamente, por causa do trabalho que eu tenho na Rede Massa também, e aqui também. Sim. Então o pessoal fala. Mas depois eu fiquei pensando assim, pô, acho que eu tô meio. Começar a postar, que eu emagreci um pouquinho. A gente, pra então, você a gente já ver começa, sabe, acho que é natural, acho que o homem ou a mulher já começa a se preocupar com isso, na verdade. Você se preocupou ouvindo uma vez. Imagine uma criança, um adolescente, que ouve isso continuamente. Você é feio, você é burro, você é cabeçudo, você é o que seja. E repetidamente. Sempre a pessoa falando aquilo para ela. Imagine como que essa criança não fica. Se é uma criança que já não está preparada mentalmente, se é uma criança que já não tem uma influência de casa, já não tem um bom... Já traz coisas boas da família, que tem ali a família tem um comportamento, como que eu posso dizer, de harmonia, de querer... Qual que é a palavra que eu posso dizer? Fugiu agora. Quando a família tá ali, né? Cuidando, sim, ajudando um ao outro. Porque existem muitas famílias que também, as próprias famílias destroem os filhos, né? Então aí o filho já está fragilizado da vida de dentro de casa. Chega na escola, passa por isso, fica muito mais difícil. É mais complicado. Sim, se você tem um amor, se você tem os seus pais com você o tempo todo, te ajudando, as palavras estão fugindo. Não, tem alguém em cima ali, tá sempre preocupado, atencioso, né, tendo a empatia, exatamente, que a gente fala. Isso fica muito mais fácil para a gente conseguir ajudar. A empatia é uma palavra tão bonita, mas pouco vivida na verdade. Pouco. Né? As pessoas, na verdade, hoje em dia, por redes sociais, as pessoas só fazem para mostrar, né? A empatia, na verdade, nem existe. A maioria aí nem sabe o que é empatia, né? Verdade. E a gente fala que empatia é a gente guardar a nossa dor e cuidar da dor do outro, né? A gente ajudar o outro, a gente proteger o outro. A gente não pode pensar só em si. Existem diferenças. As pessoas são diferentes um do outro. E tá tudo bem. É normal ser diferente. Ninguém tem que ser igual. Né? E a gente tem que aceitar isso. Então, os pais têm que começar de dentro de casa, ensinar os filhos que essa aceitação dos amiguinhos diferentes, dos amiguinhos que não são iguais a eles, tá tudo bem. Exemplo, Mariane, a gente vai conversando e vai abrindo sempre as situações. Sim. Eu conheço uma situação, por exemplo, de uma pessoa que ele não curte muito o pai. E eu sempre falo assim, eu sempre levo na parte cristã, eu falo assim, honrai pai e mãe. Sim. Mesmo que tenha os defeitos dele. Sim. Honrai pai e mãe. Entendeu? Quer ser feliz, quer ter uma vida. Então, confie nisso daí. Mas eu não conhecia meu pai, então um exemplo. Mas o fato é que houve lá atrás uma briga. E o pai não interferiu. E o filho sofreu as consequências lá atrás. Ele carregou esse trauma durante anos. E até hoje. Então eu fico imaginando uma situação de bullying, por exemplo. Quando ele conta para o pai e o pai e a mãe não tomam uma atitude, né? Futuramente o filho joga a culpa, né? Ou esconde, né? Faz né? A culpa do pai e da mãe que não tomaram uma atitude. Sim. Às vezes um acontecimento você leva para a vida inteira. Então o bullying, a gente pode dizer que ele causa um grande estrago. E as pessoas, a maioria, eles entram em depressão. Se não cuidar, entra em depressão, tem ansiedade, pode começar a se mutilar, que existe muitos adolescentes hoje em dia que se mutilam, pode tentar sobre a sua própria vida. Então, é uma coisa que você tem que cuidar muito, você tem que observar muito, porque se levar para a vida adulta, tem gente que dá conta, mas não é todos que dão conta. Então, se você consegue ajudar, se você é pai, se você é mãe, se você é professor, orientador, coordenador, ajude, faça o que você pode para poder ajudar essas crianças agora, para não levar lá para o futuro uma coisa que poderia ser resolvida agora. E eu vi que quando você chegou aqui, você chegou já com algumas coisas, uns pontos para a gente conversar, falar. Acho que até agora não usamos nada do que você trouxe. Não usamos sim, Não usamos. Usamos, porque na verdade assim, né? E que eu falei para você sobre os tipos de bullying, né, que tinha, que acho que eu vi você comentando em uma das lives, né,
que existe os tipos de bullying que são... Porque às vezes a gente fala bullying, as pessoas não sabem o que seria bullying. A maioria acha que é só apelidar o outro. Mas não. Existe o bullying físico, né? Que, por exemplo, são aquela criança que é agressiva, que chuta, dá soco, que bate fisicamente, né? Existe o bullying verbal, que vem com ofensas, com ameaças, com apelidos, que são a maioria que a gente conhece, que são esses que dão apelidos. Aí a gente pode vir pro bullying psicológico, que seria a intimidação, a humilhação, humilhar o outro, constranger o outro. A gente tem o bullying social, que é a exclusão, você excluir uma criança, um adolescente do grupo, deixar ele lá sozinho. Fala um pouquinho sobre isso daí. A exclusão. A exclusão ela é bem complicada, porque quando você é adolescente, você procura um social, você procura algo para você tá no meio. Você precisa estar no meio, Adolescente, pra ele se sentir ali no nível. Isso, se sentir aceito, principalmente, Sim. né? Então, assim, muitos acabam indo pro caminho errado porque precisam para poder se sentir aceito. Aí, às vezes, a gente vê na escola, né? Um grupinho ali dos que gostam de tal música, o outro ali que gosta de tal esporte. Então, eles precisam estar em grupo. E quando começa a sofrer bullying, eles começam a se distanciar, excluir. Aquele grupinho que eles têm, exclui ele, deixa ele de lado. É como se fosse um time de futebol, por exemplo. Tem lá o time de futebol, aí escolhe lá, vou escolher o Zezinho, mas o outro sempre fica no banco. Sempre fica no banco. Seria mais ou menos isso, então. A exclusão, ele fica ali sempre no cantinho. Mas eu já sofri bullying assim, viu? Quando eu jogava, mas era muito ruim mesmo, na verdade. Descontraída, mas é gostoso de ouvir esse negócio e a gente pensar um pouquinho, né? Exclusão, essa já é outro fato que até agora nos pods aqui que nós tivemos, nós não chegamos nesse ponto aí. Tem a exclusão, sim. E às vezes o que pratica o bullying, eles vivem em grupo, né? E aí ele começa a falar mal daquela pessoa. E aí os outros acabam acatando ainda o que ele fala. Então todos excluem aquele. Eu tenho pacientes que vêm procurar ajuda porque foram excluídos a vida inteira por amizades. E aquilo lá marcou e traz um trauma. Traz. Aí qualquer coisinha, qualquer amigo que não chama para aniversário, não chama para uma festinha, ou que seja para ir no shopping, sim. A criança já fica sentida, porque está sendo excluída. E às vezes não está. Só que ela foi excluída um dia e aquilo ela leva para si. Mário, eu vou contar uma coisa aqui, que foge um pouquinho do tema, mas nós temos tempo para falar sobre bullying. Sim. Um exemplo. Eu trabalho, vamos supor, eu estou 2 anos e meio lá na Rede Massa. Eu nunca abri a geladeira. Entendeu? Vou te contar por quê. Olha como que eu sou. Eu vou na casa da pessoa, eu não abro a geladeira. Sim. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos, foi como se eu trabalhava numa empresa, como entregas ainda, 14 anos, né? Hoje não pode trabalhar 14 anos, mas naquela época eu trabalhava 14 anos, trabalhava. E um dia, cataram uma pinha da geladeira, uma pinha do dono da empresa lá, e falaram que foi eu. Um exemplo. Já no mesmo dia eu fui lá pedir a conta, já não quero trabalhar aqui, mas, né? E aquilo lá gerou em mim, durante anos e anos eu não abro geladeira de ninguém, eu, tipo assim, na empresa que eu tô, sabe? Então, tipo assim, são coisas que marcam, realmente. Sim. Então, tipo assim, hoje lembrando desse fato, que é um fato que acontece comigo, sim. E eu posso passar fome, passar sede, mas eu não... Você não abre. Eu tenho isso mas comigo. Se você for prestar atenção, foi algo que te deu, vamos dizer, um trauma, no português, claro. O cara que catou, eu sei até o rapaz que catou na época, até fiquei odiando o rapaz por anos na vida, que catou, não falou que era ele, culpou eu, que não tinha nada a ver com o negócio. Mas para você ver como que a gente carrega as coisas na mente. O que acontece, às vezes, é pequeno para eu lembro que a filha da dona falou, não, Gilberto, esquece, mas não fica aqui. Não, pode mandar embora que eu não volto mais. E não vou ter mesmo. Sim. Mesmo pedindo para ficar, eu não vou ter mais. Às vezes é pequeno para aquele que inventou isso sobre você, não imagina o mal que ele fez. Ele não teve a consciência do mal que ele faria. Eu sempre tenho isso daí comigo, entendeu? O pessoal fala, pega lá. Eu falo, não pega você. Mas então, e às vezes você até nem sabia por que você não mexia na geladeira. E hoje até você ligou uma história com a outra, por isso eu não mexo mais na geladeira. Tem sentido, Mas
É através de terapia, viu? Que a gente sara isso. Tem que procurar uma terapia. Eu ouço muito música agora. Música terapêutica é muito bom também, viu? Mas são acontecimentos que a gente traz. E às vezes é uma coisa tão pequena, a gente acha que é pequeno. Mas para aquele que passou é uma coisa muito grande, é uma coisa imensa. E fica dentro dele aquilo ali. E ele guarda por muitos anos. Olha que ponto interessante. A nossa sessão vai acabar daqui, é só o 7º. Nós temos mais 3 e depois a gente vai escolher um do que vier aí para a gente poder encerrar o pod. Uhum. Mas eu quero continuar, eu não quero acabar. Quero continuar sempre com o pod aí, trazendo um assunto. E esse assunto aí, de traumas, você pode marcar que nós vamos voltar novamente e conversar sobre isso. É muito legal. É uma coisa que acontece muito. Muito. Na infância, principalmente, né? A gente traz muito. E muitas vezes a gente tem crises de ansiedade. A gente entra em crises de pânico e a gente não sabe o porquê. Às vezes tem gatilhos que a gente fala dentro da psicologia, a gente fala gatilhos, porque às vezes acontece tal coisa, um cachorro passa na minha frente e eu entro em desespero. Mas eu não sei por que é aquilo. Um exemplo, tá? Bem banal, eu tô te dando. Aquilo foi algo que aconteceu lá no meu passado. E aí eu nem desconfio, é conversando, é em terapia que você vai descobrindo e vai voltando tudo aquilo. Por que aquele cachorro faz tão mal passar na sua frente? Então é igual você acabou de lembrar aí que o rapaz falou da geladeira e hoje você não abre mais geladeira. Então assim, querendo ou não, é ruim pra você. Por quê? Porque você passa a ser de fome, mas não abre a geladeira. Pra mim já não é necessidade de abrir mais. Isso, mas a gente tem... Se alguém lá na Rede Márcia tiver o pessoal que trabalha comigo lá, pode reparar, em 2 anos eu nunca abri a geladeira, lugar nenhum. Entendeu? Eu posso trabalhar em outra empresa, né? A gente traz muita coisa da infância, muita coisa lá de quando tudo começa. Existe abordagens da psicologia que acredita que a gente traz coisas de dentro do útero. É verdade, isso é verdade, porque tipo assim, esse tempo eu estava ouvindo um programa cristão aí, e a moça, deixa eu botar aqui, a moça ligou no programa e disse ao pregador lá, falou assim, olha, eu não consigo fazer, eu já casei já 1, 2, 3 vezes, né, a minha vida não dá certo, tal, aí falou o motivo, quando eu era pequena, a minha mãe falava que tudo que eu fizesse não ia dar certo, que homem nenhum ia ficar comigo, né, que eu ia ser uma pessoa da vida, aí por quanto tempo já passou, e ela ficou aqui abalada porque a mãe lançou essas palavras na vida dela. Sim. Né? A gente dentro da psicologia, não vou dar nomes aqui hoje, mas a gente tem um nome que a gente dá para esse tipo de mãe, esse tipo de comportamento, né? E realmente traz um trauma muito grande para o filho, e o filho ele tem que trabalhar muito aquilo dentro dele para ele descobrir que ele não é nada daquilo que a mãe falou, que ele consegue fazer tudo o que ele quiser, porque o ser humano consegue, basta você querer. Nada é impossível pra gente. Às vezes você tem que lutar muito para conseguir algo, mas nada é impossível. Então você tem que ir, você tem que tentar. Só que até você tentar mentalmente, pensar mentalmente, porque você pode tentar, fica difícil, porque ele carregou a vida inteira, ele, ela, que seja, o que a mãe falou, que é as palavras negativas. E vou te falar uma coisa, o que existe de pessoas nesse mundo que tiveram pais desse jeito são demais, traumas. A gente vê em posts de Instagram, a gente vê dentro da clínica, muitos falando que os pais falaram isso, aquilo. Muita gente que vence, mas muita gente que está na depressão há anos e anos porque não consegue sair disso. Então, assim, são palavras, é a mesma coisa do bullying, são palavras usadas. Fugiu do assunto. Não, pelo contrário. Não tem como. Vamos pegar o nexo que nós estamos falando aqui agora. Esses traumas que nós citamos agora, vai ser os mesmos traumas que os filhos sofrem hoje no colégio e que não tem acompanhamento. É que o bullying é feito dentro de escolas, né? A maioria acho que é dentro de escolas, né? Aliás, o nosso tema mesmo é para trabalhar com o bullying nas escolas, que eu acho que nas escolas que gera esse problema do bullying maior. Sim. Se uma criança, igual você perguntou para mim, se dentro de casa que a gente ajudaria as crianças, se a criança já tem uma mentalidade bem formada, uma vida social bem formada, uns pais bem atentos, né, que sempre deram muita educação, sempre ensinaram muito sobre tudo, é mais difícil essa criança passar por bullying e ficar mal.
né? Porque ela vai conseguir chegar em casa, falar com a mãe. Agora, se é uma criança igual essa mulher que você acabou de falar aí, que falou pro pastor que a mãe chegou e falou isso, como que uma criança dessa vai receber um bullying? Ela vai aceitar e achar que é o normal, que ela é assim mesmo. Então, infelizmente, as nossas crianças a maioria das nossas crianças, elas são bem assim, frágeis, né? Elas vêm de lares que não são muito... A maioria é mãe solteira, ou pai solteiro, ou mora com a avó. Assim, não é a realidade total. Não estou falando que isso é todo mundo. Mas a gente tem muitas crianças que são assim. Então, eles ficam mais fragilizados, né? Então, são os que mais sofrem. E igual a gente acabou de falar, quem faz o bullying não pega os que são fortes. Eles pegam os que são frágeis. Quer aparecer, quer sobrepor, na verdade. Isso. Né? Ou às vezes quando tem uma criança que a gente vê muito hoje em dia também, que também teve um caso um tempo desse de um autista, que eles bateram, né? Sofreu bullying, bateram, que o menino veio a falecer. Eu não sei se você chegou a ver. Não vi. Foi, porque machucou a coluna, o moleque ficou todo torto, porque eles chutaram o moleque, isso, aquilo. Foi bullying. Foi bullying físico, né? Bateram no moleque, mas já vinham fazendo bullying antes com o moleque, com o rapazinho, por ser autista. Então, assim, a gente tem que ensinar os nossos filhos que ser diferente não é ser errado, não tem problema ser diferente. Ele é de uma forma, você é de outra, e a gente tem que aceitar. Não tem que fazer bullying ou fazer piadinhas. A gente tem que ensinar os nossos filhos que a gente não deve fazer piadinhas porque alguém tem algo diferente, ou um dedinho a mais, uma unha faltando, um cabelo enrolado. A gente não pode fazer isso. Não pode ser assim. O respeito acima de tudo, na verdade. Sim, né? sim. E o respeito vem de casa, né? A escola educa, né? A escola ensina. Quem educa são os pais, né? Então, tem que começar dentro de casa mesmo. Para os filhos já estar bem preparado. Tá, esse foi um dos pontos aí do bullying. Agora, nós temos outros pontos ali que... deixa eu lembrar aqui. Hoje nós estamos falando aqui mais do bullying e as suas consequências aqui no nosso pod, daqui na Cambé FM 87.7. Qual que é a nossa intenção? De levar aí aos pais, às mães, os educadores, professores, diretores, para que esteja um pouquinho mais de atenção, né, nesses fatos. Porque isso daí vai gerar futuramente problemas psicológicos, ou até alguns casos, nós vamos comentar daqui a pouquinho, segundo algumas teorias de histórias aí que não se comprova, na verdade. Sim. Então eu tenho receio de falar algumas coisas. Sim. Por exemplo, assassinato de jovens, nem todos. Quando acontece muito, é falado, né? Eles falam muito quando acontece alguns que entram na escola e matam e fazem isso e aquilo. A maioria, quando a criança lá que fez, o adolescente, o adulto, quando ele fazem reportagem com ele, tudo, ele chega a falar que ele sofreu bullying naquele lugar por certas pessoas e por isso que ele voltou ali. A gente não sabe se é real. Que é um caso que eu acompanhei, do caso de Cambé aqui, do rapaz que assassinou os 2 jovens aqui de Cambé. Sim. E depois, num relato, lá depois de preso tudo, ele vai dizer que ele sofreu bullying. Mas essas pessoas não tinham nada a ver com o bullying que ele sofreu. Mas ele achou uma forma de se vingar e de aparecer. Porque ele precisou aparecer, né? Ele precisou mostrar. Mas assim, uma pessoa que faz isso, a gente sabe que a pessoa não está bem, que a pessoa não pode estar bem. Uma pessoa bem não vai fazer uma coisa dessa. Por isso é aquele problema também, às vezes o filho não conta para o pai, conta para a mãe. Por isso que é importante do pai e a mãe estar sempre observando. Sim. O comportamento. Seria mais ou menos assim para poder tomar. Então, eu vou até te falar um pouco sobre isso. A gente tem sinais quando a criança está sofrendo bullying. E a gente sempre tem que lembrar que as pessoas que fazem o bullying também não estão bem. Porque uma pessoa que faz bullying, que faz o mal pro outro, ele não está bem. Não é normal. Não é do ser humano fazer o mal pro outro, né? Então ele também está em sofrimento. Mas vamos falar um pouco aí dos sinais físicos que a criança pode aparecer em casa porque ela está sofrendo bullying. Na maioria são machucados e hematomas, né? Às vezes aparece um hematoma aqui, outra ali. Às vezes começa de pouquinho em pouquinho.
E a mãe não percebe, ou a mãe percebe e pergunta e o filho não quer falar. Por quê? Porque quem faz bullying, ele ameaça a criança, ele ameaça o outro. Não é para falar, não pode falar, porque isso da manhã se apanha mais ainda. Então, você tem que prestar atenção. Hoje meu filho chegou com um braço roxo. Aí dali 2 dias meu filho chegou com outra parte. Então, você precisa procurar saber. Aí tem os sintomas emocionais, que eu acho que eu já comentei aqui hoje, a tristeza, a ansiedade, a baixa autoestima, né? É muito perigoso, a criança começa a ficar muito triste. Hoje eu assisti um vídeo de uma mocinha que sofreu bullying na escola. Eu assisti bem rápido, assim. Ela sofreu bullying, ela está em ansiedade, em depressão, e ela não consegue sair mais da cama. Ela está como se ela estivesse vegetando. Então, assim, é uma coisa muito séria. Demorou, séria. Na verdade, um tratamento para ela, no caso. Então, na verdade, às vezes ela já era fragilizada, né? E aí começou aquilo e ela não aguentou, porque a mente dela às vezes é mais fraca do que... Porque algumas pessoas têm a mente, conseguem driblar as coisas que acontecem, mas outros não. E às vezes demorou para conseguir contar para os pais, depois que já estava em muito sofrimento, que conseguiu falar para os pais o que estava acontecendo. E aí passa um vídeo dela até, e ela em casa, assim, ela tendo crises de ansiedade, deitada junto com a mãe. Então é uma coisa muito triste, muito complicada. Aí a gente também tem os comportamentos que a criança traz, tá? Que é a mudança no apetite, criança não quer comer, o sono, a criança não dorme mais, a criança fica agitada, as notas escolares muda, cai, né? Isso. O isolamento social, criança não quer mais sair, não quer mais ir para shopping, não quer mais sair com os amigos, não quer... Tudo a gente tem que prestar atenção, porque tudo pode ser algo que está acontecendo. Não estou generalizando, mas você tem que prestar atenção. Se o seu filho não é assim, era uma criança... Outra coisa que vi hoje também, uma mãe, porque eu procurei bastante, né, sobre o bullying hoje, porque não é um assunto que eu domino, que eu trabalho no dia a dia, todo momento, quando aparecem pacientes que a gente trabalha. E aí apareceu uma outra mãe com o filho, eles estavam até fora do Brasil, e o menininho deitado no restaurante que eles estavam, deitadinho assim na mesa, no braço, e meio que dormindo. E a mãe chorando, contando que ele era um menino muito alegre, muito feliz, fazia muitas amizades, isso e aquilo, sofreu bullying, o moleque não quer nem sair do lugar mais. O moleque está numa depressão, numa tristeza profunda, o moleque não quer mais saber disso para a escola, não quer mais saber de amigos, não quer... Então, assim, os pais precisavam pegar esse tipo de vídeo, de exemplos e mostrar para os filhos o que acontece você fazer isso com o outro. Porque às vezes a criança que faz, ela não tem noção da dor que ela traz para o outro. A criança que pratica o bullying. Ela já passou por essa dor? Já, mas em vez dela tentar melhorar, ela foi lá e se vingou. Acabou virando, né? Então, realmente, são histórias, se você vê, são histórias absurdas que você vê. Aí a gente tem, eu acabei de falar, né, que é o medo de ir para a escola, recusa em participar de atividades, não quer mais sair de casa, quer fazer mais nada. E é muito importante você estar atento a tudo isso, a qualquer coisinha, qualquer sinalzinho. E o mais importante de tudo, sempre conversar com seu filho, sempre perguntar. Não é intimidar a criança, porque ela já está sofrendo tudo isso, aí você vai chegar a intimidar ela, é pior ainda. É conversar, filho, tá tudo bem na escola? Como que tá? O que tá acontecendo? Quando o filho contar, que eu também vi numa das suas lives aqui, o pai, você conta pro pai e no outro dia o pai tá lá na escola. Acho que foi do William também que ele contou, né? Que ele contou pro pai sobre o bullying e outro dia o pai. Não, gente, não é assim que funciona. Não pode ser assim. Você tem que conversar com o filho, tem que entender. Você tem que ir na escola? Tem, porque a gente precisa que resolva isso. Mas vai com calma, não precisa ir lá tirar satisfação com quem fez. Por quê? Porque a criança fica pior ainda. É pior, é perigoso. Vergonha, na verdade. Isso. E aí, o que o outro vai fazer? Você acha que ele vai parar? Ele vai continuar fazendo bullying. Então, assim, tem que ser uma coisa bem assim, com respeito ao filho, com respeito ao momento que ele está passando. Tem um cuidado bem particular
com tudo isso. Mano, nós já passamos do nosso tempo aí, nosso limite quase, mas nós não tocamos num assunto ainda. Agora que nós vamos partir para aquele assunto que nós vamos... A questão do suicídio, dos homicídios que acontecem entre jovens, né? É claro que existem outros leques aí que a gente não vai entrar nesse ponto agora. Sim. Mas muito deles você acha que está relacionado ao bullying? Existe muitos, né? Que a gente vê que são comprovados até, né? Que falam. Comprovados o quê? Dentro de reportagens que falam. Que sim, que a família mostra, a família fala que foi bullying que a criança sofreu. Bullying que o adolescente passou. Alguns fatos, por exemplo, que aconteceram nos Estados Unidos, por exemplo, alguns que eu acompanhei no Atirador, um exemplo, a reportagem mostrou que ele já sofria bullying e que havia um tratamento, feito um tratamento, nesse tratamento gerou medicamentos, né? Quer dizer, ele estava no auge já de... Sim, né? Sim. E aí acabou sendo atirador. Foi um atirador nos Estados Unidos lá, um jovem que praticou. Eu não sei assim te dizer se é uma aqui no desculpa. Brasil, só sem eu cortar você, Tá, só manter o raciocínio rapidinho. Imagina. Aqui no Brasil nós tivemos um fato, por exemplo, que eu estou no cinema aqui, né? Foi no Rio de Janeiro, São Paulo, não me lembro agora, né? Que o jovem chega no cinema lá e faz uns tiros, dispara lá e mata também. Tivemos o caso da Machadinha, tivemos o caso de Cambé aqui também, outros casos. Você, na sua opinião, que nós não temos base, igual você falou, mas você acha que algum desses casos são relacionados diretamente? Pode ser sim, pode ser. Porque o trauma leva eles a fazer algo, para se vingar, né? Se vingar, aquela dor que eles sentiram a vida inteira. Igual eu falei, quem faz bullying, passou por bullying, né? Ele não vai fazer bullying por... A maioria dos casos, que os agressores, né? Os que provocam o bullying, eles também sofreram isso. Então ele fica com aquilo na mente, ele guarda aquilo, vai guardando aquele rancor. Então pode ser sim. A maioria das vezes eles falam que sim, que né? Eu não sei se é uma desculpa que eles arrumam, que eu fiz porque eu passei, né? Por tal coisa, ou se realmente eles passaram. Mas muitos falam que sim. E pode ser, porque, igual eu falei pra você, uma pequena coisinha que acontece, você pode levar pro resto da sua vida. Verdade. Igual algumas coisinhas pequenas que aconteceram na minha vida, e só dando exemplo meu, tem vários. Algumas pessoas que... Todos nós temos. Isso, todos nós temos coisinhas que acontecem, a gente fica guardando, e às vezes você lembra, mas aquilo fica ali, guardadinho, a gente nem comenta. As coisas, nós já estamos quase no final, são as coisas que vai acontecendo, a gente vai recordando. Um dia conversando com um amigo meu, ele falou... Vou falar o nome dele, que você está sempre aqui na rádio. E ele falou assim: rapaz, você viu que naquele tempo lá a gente brigava, apanhava, e hoje a gente é amigo. Hoje o pessoal não briga mais, o pessoal vai lá e mata de uma vez, que as coisas mudou, né? Não tem mais aquela briga que eu tinha. Ele falou assim: o gostoso daquela época, sabe o que era? É que você ficava brigado com a pessoa 1, 2 meses, mas depois voltava a amizade. Até hoje somos amigos. O pessoal de hoje não dá mais chance para ser... Não, vai lá e faz e pronto, né? Acabou. As coisas mudaram mesmo. Mas eu acho que por muita informação mesmo. Eu acho que é muita informação para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, antigamente tinha crianças que nem sabiam o que era uma arma, não sabia o que era matar. Hoje em dia, uma criança de 2, 3 anos sabe o que é isso. É verdade. Então, a informação é muito grande, né? Então, vai mudar mesmo. Mari, você atende aonde? Eu atendo numa clínica na Humaitá ali, atendo por convênio, né? Ali. Atendo particular também. Eu tenho Instagram, se alguém tiver interesse. Endereço, ótimo. Psico, underline, que fala? Aquele risquinho assim. Underline, Mari... É o arroba, né? Arroba é o azinho, né? É um risquinho. Underline. Underline. É psico, underline, Mari Anne. MARYANNE. Só me chamar lá precisando, quiser tirar alguma dúvida, conversar, pode me chamar lá. Lá tem o número do WhatsApp, já vai direto pro WhatsApp. E aí, se precisar também. Mari, quero te agradecer pelo papo gostoso. Fluiu do jeito que a gente veio preparado com as coisas, mas a conversa flui. Então, quero agradecer muito a sua presença aqui. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, que você continue tratando as pessoas. Eu acho que isso daí, nós falamos de empatia. Eu acho que o maior amor é quando a gente se importa com as pessoas, de cuidar das pessoas. Que Deus te abençoe por isso aí. Amém. Eu que agradeço mais Porta aberta, sempre que tiver um tema. Gilberto, tem um tema. Vamos fazer.
Não, Pronto. quando precisar pode me convidar que eu estou aí também. Com certeza, vou convidar outras vezes. Agradeço, Deus abençoe também pelo convite, fiquei muito feliz. Tá certo, obrigado você, excelente noite. Para você em casa também que acompanhou, vai ficar a nossa live postada ali. Deixa eu mandar um abraço para Emanuel de Santos. Boa noite. Tá ali um abração para ele também, tá acompanhando. Pessoal, vai ficar a nossa live ali para quem quiser acompanhar depois, você que está em casa. É só lá no Facebook da Rádio Cambé FM. Tá lá para você acompanhar e ver esse bate-papo. Na próxima semana, nós temos aí a Gabi. Maria Gabriela. Maria Gabriela, que vai estar aqui. Tem também a esposa do William, que vai estar aqui também. Legal, legal. E eu estou tentando entrar em contato com uma diretora do núcleo regional de ensino para a gente poder fazer aí um encerramento. Você consegue fazer um encerramento com ela aqui, que ela é bastante conhecida nessa parte de bullying também. Principalmente escola, né? Poderia fazer uma explanação boa também aqui no nosso pódio. Interessante. Então, excelente noite a todos. Na sequência vem aí o programa Cidade Love e depois a Máquina do Tempo. Até a nossa próxima programação.